Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o nosso curso Fundamentos do Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 13 de novembro de 2019, uma quarta-feira, 20 horas e 41 minutos, 31 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Como nós havíamos combinado, hoje nós vamos estudar os três últimos vídeos que compõem esta série Fundamentos do Espiritismo, vídeo número 35, 36 e 37. Podemos iniciar? Alô, boa noite, tudo bem com a senhora? Está perguntando para a Yara. Está perguntando para a Yara. Estou perguntando para as duas, né? Porque é sempre, não muda. Porque nós estávamos conversando por isso. A minha mãe tem o tempo todo ocupado, a Cláudia não dirige, então ela só tem aqui para conversar. Então, eu podia chegar meia hora no centro espírita, antes, né? Porque eu fui a conversa nisso. A real é essa. Bem-vindos à 35ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar e de ler sobre os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora vai hoje abordar sobre o 11º fundamento doutrinário do Espiritismo, ou seja, a vida em outros planetas, conforme você está lendo aí em sua tela. E a grande preocupação do homem, desde tempos imemoriais da nossa história, é responder a esta pergunta que também aparece aí em seu monitor. Existe vida fora do nosso planeta? Até algum tempo atrás, anos atrás, tempos passados, isto era respondido negativamente. Mas de tempos para cá, o homem já começa a ter indícios bastante interessantes, filosoficamente falando e cientificamente também, a respeito da vida em outros mundos, da existência de seres fora do nosso planeta. Então nós vamos mostrar hoje, apenas vamos começar com alguns fatos históricos para poder chegar até um ponto desejado, que é a apresentação da teoria espírita sobre esta matéria. Vamos lembrar então de uma pequena ilha ali perto da Turquia, ali na Grécia, chamada Samos. Aí na sua tela você está vendo essa seta vermelha indicando essa minúscula ilha ali, naquela rica região do nosso planeta. Pois bem, nessa ilha pequena de Samos nasceu Aristarco, por isso chamado Aristarco de Samos. E ele nasceu 310 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Portanto, todo o trabalho, todo o estudo feito por esse pesquisador, filósofo, matemático antigo, vem de tempos antes de Jesus nascer. E o estudo feito por Aristarco foi feito de uma maneira muito circunstanciada, como matemático e também como astrônomo. Ele entendia das distâncias entre os planetas, entre os astros, e ele então descreve, conforme você está vendo nesse desenho, que é uma planta feita por ele, demarcando os volumes, assinalando aí as distâncias e os volumes entre o Sol e a Lua. E essa cópia, esse documento é uma cópia e ele está retido, está assegurado ali pela Biblioteca Vaticana, que guarda
estudos muito preciosos a respeito desses grandes pensadores, matemáticos, historiadores do passado. Aristarco, quando desenvolvia os seus estudos, chega à conclusão, inclusive, de assinalar a existência da vida fora do planeta Terra. Note que até esse tempo só se considerava a Terra como o centro do universo. A Terra, dizia ele, é apenas um planeta e, como os demais, gira em torno do Sol, o que realmente é uma revolução no pensamento, conforme já falamos aqui em nosso programa, citando os grandes astrônomos do passado que tiveram que sofrer, inclusive, pela apresentação desta teoria revolucionária. Aristarco, então, antecipou em 1700 anos a teoria do sistema heliocêntrico de Copérnico. Lembram-se que nós citamos aqui Copérnico? Ele está antecipando esta teoria a respeito do planeta Terra que girava e gira em torno do Sol. Vamos lembrar também uma outra figura histórica muito importante para o desenvolvimento desse 11º princípio fundamental do Espiritismo, que é Epícuro, filósofo, matemático, historiador e inclusive pedagogo, que também nasceu na ilha de Samos, 341 antes de Jesus de Nazaré nascer. E diz então Epícuro: talvez possam existir outros locais possíveis de vida para além da Terra. Estamos citando isto para nós termos uma ideia abrangente de como partem essas teorias, esses ensaios, esses pensamentos a respeito deste assunto que continua, apesar de todo o desenvolvimento da nossa tecnologia, do nosso conhecimento moderno, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito da existência da vida fora do nosso planeta. É bem verdade que cientificamente não existem evidências comprobatórias a respeito deste tema da forma como se aguarda para dentro em breve na nossa humanidade. Estão lembrados, nós falamos aqui em um programa anterior a respeito da grande explosão do Big Bang, conhecido pela ciência dos dias de hoje como ponto inicial para a criação do universo. Como é que o universo foi criado? E existem teorias da expansibilidade permanente do universo. Existem teorias de muitos universos, tudo partindo dessa grande explosão minúscula de um único átomo. Leucipo de Mileto, grande filósofo também, eu vou dizer grande cientista, porque a ciência ela é filha da filosofia. Primeiro nasceu a filosofia, a ciência ela é consequência. E esses homens do passado, eu entendo, tanto eram filósofos quanto cientistas, porque as duas partes do conhecimento estavam unidas para o desenvolvimento de todas as teorias. Então, o nosso Leucipo, que nasceu 500 anos antes de Jesus, dizia assim: toda matéria é constituída por partículas indivisíveis, as quais denominou átomos. A palavra átomo, conforme vocês veem aí na tela, significa a letra A, não, a negação, a negativa, e tomo significa divisível. Ora, átomo, uma única palavra, significa o que não pode ser mais dividido. É a menor parte da matéria que existe. Leucipo apresentou esta teoria para mostrar que repartindo a matéria, chega-se até a última parte que não pode ser mais dividida, e deu o nome de átomo. É por isso que hoje a ciência, principalmente a física, fala das partículas subatômicas, isto é, menores do que o átomo. Como eu já falei em programa anterior, volumetricamente, de quanto o átomo é menor do que 1 milímetro, não vou tocar nesse assunto agora, porque você pode aí se reportar aos nossos programas anteriores e ter todo o conhecimento a respeito dessa matéria. Mas esse dado é importante para nós, que estudamos o universo, estudamos a vida, estudamos o homem e as diferentes casas do espírito, que são os mundos.
E dizia mais, o número infinito de átomos e de combinações entre eles levaria a um número infinito de mundos e seres como o nosso. Vejam vocês a concepção de Leucipo a respeito da pluralidade dos mundos para dar condições de habitabilidade de cada espírito. Isso é uma coisa importante, a gente tem que ir somando esse conhecimento para nós termos uma ideia de grandeza do universo, da grandiosidade da obra de Deus, Criador, e da nossa importância, da própria importância humana, como espírito reencarnado e quando estamos fora da matéria, de espíritos que povoam o universo fora do mundo material. Acontece, meus amigos, que esse assunto ligados com a notícia, a informação da vida fora da matéria trouxe aborrecimentos e sofrimentos para muitos cientistas. Houve mesmo período de perseguição implacável contra os pensadores que não estivessem de acordo com os dogmas religiosos. Você sabe que dogma é uma palavra que significa uma lei determinada que não pode ser alterada. E se uma religião dissesse que não haveria vida fora da matéria, portanto, esse era um dogma que não poderia ser debatido, replicado, contestado. Um desses cientistas foi Giordano Bruno, 1548, nascimento em 1600. Eu estou falando do que está aparecendo aí em seu monitor e você pode ler. Giordano Bruno foi um dos perseguidos pela religião, exatamente pelas novidades que ele apresentava em matéria de informação universal. A Inquisição levou Giordano Bruno à fogueira. Estão lembrando? Isso faz parte da nossa história. É com isso que nós convivemos e é isso que nós precisamos aprender dessas experiências. O Cyrano de Bergerac também, em Paris, que nasceu em Paris em 1619, e que faz parte de um romance, né, muito interessante sobre a viagem à Lua, escrito em 1650, e também de uma viagem ao Sol em 1662. Vejam bem que coisa interessante. O Cyrano descreve como um dos métodos apropriados o de ligar foguetes à sua nave. Vejam o pensamento nesses períodos que nós estamos dando e que fazem parte de ilações tiradas antecipadamente do que viria depois como informação. E foi esse o método pelo qual chegamos à Lua em 1969, exatamente de acordo com o que ele falava lá atrás. Em 1682, Bernard de Bouvier de Fontenelle escreveu um livro, olha, vejam bem o ano, 1682, escreveu um livro intitulado Diálogo sobre a Pluralidade dos Mundos, onde ele vai descrever a sua teoria, os seus pensamentos, posso usar uma expressão apenas a título de figura, as suas fantasias no pensamento, só que são fantasias constatadas ao longo do tempo como verdades. E nós chegaremos a algumas até realidades muito próximas do que ele apresentava. Aí você está vendo o rosto do livrinho publicado por ele em 1682. Se nas pedras duríssimas existe vida, escrevia ele, então todos os mundos poderiam tê-la. O que ele quer dizer com isso? Que entende que em todos os mundos os minerais são idênticos e ele está já atribuindo um tipo de vida ao elemento mineral. Depois nós vamos pensar o quê? No vegetal, no animal e no homem. Aí a figura desse escritor. François-Marie Arouet, que é Voltaire, escreveu em 1762 um conto intitulado Micrômegas. Nesse conto, Voltaire narra a viagem de um habitante da estrela Sírio ao planeta Saturno e explora com incrível antecipação para a sua época as diferenças na estrutura corpórea e intelectual das raças alienígenas, já fazendo então o desenvolvimento de um pensamento sobre a pluralidade da vida em outros mundos. Apoio cultural. Uma dúvida? Essa ilha que ele falou, Samos, ele falou que é na Turquia? Grécia. Grécia, né? Eu entendi Grécia. Alguém entendeu Turquia?
Podemos tocar? Foi por Ele não deu tempo dele chamar limitar, o intervalo. os intervalos. Estamos descrevendo, citando, trazendo à tona aqui do nosso programa esses vultos para nós alinharmos algumas considerações muito importantes para o entendimento deste tema. Então agora vamos falar de Camille Flammarion. Vocês estão vendo aí uma fotografia de Camille Flammarion, francês, astrônomo, muito jovem. Ele não teria aí nesta foto mais do que 19 anos. Nessa época ele já era adido junto ao Observatório de Paris, Observatório Astronômico de Paris. O que escreveu Camille Flammarion? Ele escreveu um livro em 1861, publicado na França, na cidade de Paris, intitulado Pluralidade dos Mundos Habitados. Uma revolução no pensamento da astronomia, dos estudiosos dessa ciência, que causou a ele, logo de início, o desemprego. Ele foi desligado do observatório por publicar esse livro. E esse livro foi publicado depois em mais de 60 idiomas. Até hoje é um livro muito lido no mundo inteiro. Pluralidade dos Mundos Habitados. Fazendo o quê? Referência não à possibilidade, mas à real existência de vida fora do planeta chamado Terra. Apenas para lembrar aqui aos nossos queridos amigos espectadores, Camille Flammarion foi médium, nessa época, de Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele era médium ali junto à sociedade. Ele publicou o livro em 1861 e Allan Kardec acompanhou o desenvolvimento do pensamento astronômico de Camille Flammarion. O seu curso de astronomia, até hoje, é muito visitado e muito lido no mundo inteiro. Aí vocês estão vendo o livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, e para quem gosta de estudar o tema, é editado em língua portuguesa pela Federação Espírita Brasileira. Aqui agora uma foto de Flammarion já idoso. Ele está aí com mais de 80 anos. Os cabelos já branquinhos, viram a diferença daquele jovem, já que começava bem na sua carreira filosófica e científica, fazendo um grande anúncio para aqueles que estudam a vida. Se você abrir o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, é o sustentáculo do Espiritismo, a obra máxima da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, você vai ler ali a pergunta 255, pergunta feita por Allan Kardec. Todos os mundos são habitados? Esta é a questão levantada pelo codificador do Espiritismo. Ou seja, existe vida em todo o universo? Essa é a pergunta fundamental. E quando Allan Kardec faz essa pergunta? Em 1857. 1857. Portanto, uma pergunta perfeitamente ajustada às necessidades do conhecimento da época. Aliás, necessidade de todos os tempos. Eu disse agora há pouco que Camille Flammarion publicou o livro Pluralidade dos Mundos Habitados em 1861. Essa pergunta foi feita em 1857, 4 anos antes de Flammarion publicar o seu livro. Vejam o pensamento perspicaz de Allan Kardec, já se incluindo em assuntos não apenas filosoficamente voltados para a vida no nosso planeta, as necessidades do homem, as peripécias da vida humana aqui na Terra, mas pensamento investigativo de todo o universo. A resposta dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec foi esta: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Eu peço a você que se demore um pouco na análise desta palavra providência. Você já percebeu que esta palavra tem um alcance muito grande em relação à nossa vida?
Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Criador, que assumiu providencialmente tudo para que no universo tudo desse certo, inclusive para os projetos do homem. O insucesso, a derrota, não fazem parte da providência divina, porque isso está relacionado com as peripécias e experiências do Espírito enquanto ele encarna e realmente realiza novas experiências para a sua vida. Deus povoou os mundos de seres vivos. Agora fala dos seres vivos, nós estamos falando de todos os seres. Se nós falamos lá da partícula subatômica, temos que falar do micro-organismo. A astronáutica, a ciência está aí, e a astrofísica visitando os estudos, com seus estudos, os planetas para detectar exatamente seres microscópicos, micro-organismos nos planetas. Aqui uma figura bastante interessante para ilustrar aqui o nosso tema de hoje, que é uma nave não identificada, um chamado disco voador. Quantas especulações existem a respeito desse tema, não é verdade? Quantas fantasias, quantas informações falsas, teorias levantadas aí sem nenhum fundamento. Mas é uma grande realidade pensarmos sobre esta matéria, uma realidade forte para que nós venhamos a ter um conhecimento maior sobre este assunto. Então, a parte, qualquer ideia fantasiosa, nós podemos ensaiar o pensamento de que, de quando em quando, a Terra poderá ser palco da visita de seres aqui fora do mundo material, do fundo da Terra, do mundo chamado, o planeta chamado Terra. Por que não? Agora, falamos agora mesmo de providências. Em 1868, algumas ascensões aerostáticas foram criadas para poder apresentar esta teoria a respeito da vida fora da matéria. E o Camille Flammarion, que eu citei agora mesmo, lá atrás, faz incursões bastante interessantes sobre esta matéria, inclusive escrevendo chamados romances e colocando dentro dos seus chamados romances ideias sugestivas do relacionamento que existe entre os próprios mundos. Por isso que ele chamou de pluralidade dos mundos habitados. Vamos falar um pouco sobre fazer frente a uma questão de cunho fundamental. Por que haveria vida somente no planeta Terra, se ainda nós percebemos existe tanta inferioridade intelectual e inferioridade moral aqui no planeta? O homem se vangloria, evidentemente, de ser o único ser que habita o universo. Mas a grande realidade filosófica que nós devemos encarar, é por isso que fazer frente a essa questão, é nós entendermos que as razões do Criador nós desconhecemos, mas as suas providências se estendem a todas as necessidades universais. Os mundos são solidários entre si, embora pareça para alguns que a Terra viva solitariamente aqui no universo todo. Quantos planetas existem em nossas galáxias? Quantas galáxias existem no universo todo? O Espiritismo apresenta, então, para essa questão, esta ideia importante de que a vida não reside apenas num planeta chamado Terra, um planeta que faz parte de um sistema em que o Sol, uma estrela de quinta grandeza, faz esses planetas girarem em torno dele. Então, existem outros sistemas e é quase certo podermos admitir que, muito em breve, o homem estará contatando com seres de outros planetas. Ou por iniciativa própria, indo a esses lugares e verificando, e por outro lado, em consequência desses seres estarem visitando a Terra em um regime de verdadeira fraternidade universal.
Allan Kardec, questionando este assunto no Livro dos Espíritos, vai desenvolver, no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, uma teoria muito importante a respeito de uma frase apresentada por Jesus de Nazaré. A frase de Jesus de Nazaré é esta: na casa de meu pai existem muitas moradas. Estão lembrados? Pois então, quando Jesus de Nazaré usou desta expressão em um momento de ensinamento, ele já estava anunciando essa possibilidade da vida em outros mundos. É isso que Allan Kardec vai também assinalar nesse livro que eu lembrei agora, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz: por que não admitir que essas moradas são mundos? E aí ele faz a classificação dos planetas, ele falando que a Terra era um mundo de provas e de expiações, que antes dessa escala existem mundos chamados primitivos, onde a vida se ensaia, a vida humana se ensaia, depois os outros planetas, até chegar nos chamados mundos celestes. São denominações dadas por Allan Kardec apenas para fazer uma pequena referência dessa escala dos mundos que são habitados em todo o universo. Esta é a teoria espírita sobre este tema, a vida em outros planetas. Todos os planetas são de uma ou de outra forma habitados. Aqui no estado da Califórnia, na América do Norte, se investem muito dinheiro para realmente buscar contatos através de radiotelescópios com seres de outros planetas, com inteligências fora do nosso mundo físico, aguardando realmente os sinais da sua presença no universo. E dentro de pouco tempo, então, nós poderemos dizer, sim, nós podemos conversar com seres que estão fora do nosso mundo, porque residem em outros planetas físicos. Pela sua generosa atenção, o Espiritismo agora agradece e convida você para o nosso próximo programa. Nós estamos agora terminando esta série sobre os fundamentos da doutrina espírita. Até lá, amigos. Alguma dúvida? Você fala de alienígena, Bom, de ele acredita nisso. O senhor mesmo acredita nisso, que haverá um contato com seres de outros planetas. É ruim acreditar nisso, porque eu também acredito. Ruim. Existe nada que seja ruim. Eu tenho. Preciso só teorias. Sim. Né? As pessoas têm teorias a esse respeito. Comprovação não existe nenhuma. Se perguntar para mim, você já vivenciou alguma situação parecida com essa? Já vivenciei. Eu, a Yara, a Luciana estava junto, a minha filha mais velha estava junto, e um tio meu estava junto. Nós vínhamos vindo para Jaú, de carro, um Opala que eu tinha na época, um Opala 81, Commodore, grande, né? Cabe um monte de gente dentro. A gente vinha confortavelmente, batendo papo, meu tio do meu lado, e nós começamos a observar um objeto no céu. Esse objeto descrevia uma linha reta. Eu falei, meu tio, você está vendo aqui? Você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou, a Yara também. Olha lá, olha que interessante. Então, o objeto ele descrevia uma linha reta e tinha um rastro, ele deixava um rastro para trás. Um rastro meio acinzentado, algo assim. E ele descrevia essa linha reta. E nós começamos a observar, ficamos observando isso durante quanto? 10, 15, 20 minutos, sei lá, não lembro agora, não marcamos, né? Até que eu parei o carro, falei, vamos parar para observar. Paramos o carro no acostamento da rodovia, essa rodovia Engenheiro Paulino Romano, que vem da Washington Luiz para Jaú. Paramos o veículo, era dia, não era noite, não tinha uma nuvem no céu, estava limpo. Então, não é como essas histórias de UFO, que sempre tem uma nuvem por trás, uma montanha, que o objeto se esconde, aparece, se esconde, nada disso. Um objeto sem forma definida também, um objeto meio tubular, alguma coisa assim,
dá para definir bem a forma. Então nós paramos o veículo, saímos do carro, continuamos a observar. Em determinado momento, simplesmente ele desapareceu. A que atribuir isso? Porque se é um balão de ensaio, o balão ele não descreve uma linha reta horizontal. O balão de ensaio faz esse movimento, não esse movimento. A que atribuir isso? Não sei. Você pergunta, mas você acredita em alienígena? Absolutamente. Não acredito. Apesar de ter vivido essa experiência. Não acredito absolutamente. Por uma simples razão. Se nós tivéssemos que lidar com os alienígenas, primeiro que nós já tínhamos identificado mundos primitivos. Nós já teríamos acesso a mundos primitivos. Nós temos tecnologia para isso. Nós somos alunos. E se os ETs, pai, porque não tem... Peraí, deixa eu só concluir meu raciocínio. Tá. E segundo, que seres que estão além da nossa cultura, da nossa capacidade tecnológica, nós não podemos ver, porque eles estão em outra dimensão. Os nossos aparelhos não identificam esses seres. Para identificar esses seres, nós precisamos do quê? A composição do planeta dele. Hã? A composição do planeta dele. É diferente. Então, para identificar esses seres, nós precisamos de uma coisa chamada mediunidade. Lembra que em Revista Espírita de 1858, Kardec, descrevendo Júpiter, ele diz que a missão dos espíritos de Júpiter é virem a mundos semelhantes ao nosso, como o nosso, no estágio avançado, no estágio de desenvolvimento do nosso, para insuflar, para inspirar bons pensamentos, para inspirar o bem. Então, que interesse tem eles de virem em nave? Para que eles precisam de nave? Para que eles precisam de equipamentos? Para quê? Ok, beleza. Até aí, beleza. Esses aí, Bom, esses aí, no caso, eles estão além, né? Agora, como o nosso aqui, melhor que o nosso, né? Que estão em desenvolvimento ainda, como o nosso tem curiosidade de descobrir o que tem lá fora, eu acredito que outros mais avançados que o nosso já Mas os outros mais avançados que o nosso não precisam de naves. Não estou falando Eles de vêm, não tão avançados assim. Não, mas mesmo não tão avançados. Mas a curiosidade continua, porque você continua evoluindo, querendo crescer, então você vai querendo conhecer. Essa é uma discussão interminável. A gente não vai chegar a lugar nenhum. O fato é que alguns acreditam sem prova científica nenhuma. E outros não. Eu faço parte do segundo time. Não Então, tem. essa ideia do homem chegar até Marte, por exemplo, tinha uma acreditaria. O homem chegar até? Marte. Sim, vai chegar, com certeza. Lá, Com certeza. por quê? Mas o fato é que, olha, nós temos equipamentos para fazer esse tipo de pesquisa, fazendo essa pesquisa no universo, não tem? Tirando foto, descendo em planetas, já desceram em Marte, já. Pesquisaram o Sol de Marte, encontraram algum ser? Absolutamente nenhum. Por quê? Porque os nossos equipamentos eles foram feitos para identificarem seres humanos com a composição física como a nossa, e não seres com a composição física desses planetas. Por quê? Eu estou falando isso? Porque nesses planetas, o ambiente desses planetas, eles são construídos primariamente de outros elementos que não o nosso. Por exemplo, certamente em Marte, lá você não dá, se um homem fosse para lá sem equipamento nenhum, morreria, porque não tem oxigênio, você não consegue respirar. Então, o corpo dessas pessoas que lá habitam, eles são iguais ao nosso? Não. Certamente a composição orgânica, a organização física dessas pessoas é outra. Portanto, a composição física é outra. Por isso os nossos equipamentos não são capazes de identificar e nem de localizar. Então, os equipamentos vão, atingem, são capazes de transitar pelo espaço a distâncias muito grandes, mas não são capazes de identificar esses seres. Daí a dificuldade. Por que é que nós, seres humanos,
na nossa atual capacidade de entendimento e de evolução moral e intelectual, ainda não temos essa condição de identificar esses seres. Porque isso estaria mais mal, mais prejuízo do que benefício. Então tudo tem seu tempo. Vai chegar um tempo que o homem vai certamente se comunicar com os seres que estão além da sua condição, acima da sua tecnologia. Mas isso vai vir a seu tempo, e não quando ele quer. Vai vir no tempo certo. Então agora, para nós lidarmos com esse pessoal, nós precisamos da mediunidade. Em planetas tipo Júpiter, não é necessário mediunidade. Por quê? Porque a capacidade moral, a evolução moral, já é tão grande que eles se comunicam diretamente com esses seres mais evoluídos que eles. Não é? Muito bem, alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas. É que eu ia formular uma antes dessa explicação, que eu achei mais coerente. Os ETs que as pessoas afirmam ter visto, só tem aqueles olhos afumilados para o lado, grandes e a boca, e não tem o resto dos órgãos. Antes de você ter explicado, eu ia perguntar se eles não podem ser mais evoluídos por não possuir os restos dos órgãos que a gente costuma ver numa pessoa despida. Então, já retira que eu já formulei outra pergunta depois da sua explicação. E se for espíritos que se materializaram daquela forma, pode ser também, não pode? Eu não vejo a necessidade dos espíritos promoverem esse tipo de fenômeno. Mas pode acontecer. Não, eu digo que é possível, isso não aí, se isso que eu queria retira a saber. possibilidade. Mas eu não vejo a necessidade, porque as coisas elas têm que acontecer para serem úteis. Elas não têm que acontecer para satisfazer curiosidade. Elas têm que acontecer para serem úteis, para auxiliar na evolução, no crescimento, no progresso espiritual dos seres que habitam os diversos planetas. Mas aí, você tá perguntando se for um espírito aqui, habitando a Terra, estando em estado de erraticidade e se materializar nesse formato. O que é o objetivo? Para Espírito assustar, gozador. Olha, gente, Não acontece o seguinte, tem- pense numa coisa. Tudo tem que ter um propósito útil. Porque o espírito querer é uma coisa, poder é outra. O espírito, para desenvolver, para fazer, para promover um evento mediúnico, seja ele qual for, ele tem que receber a autorização das leis de Deus. Se fosse por conta, pela vontade dos espiritinhos que andam aqui no meio da gente, ninguém conseguia viver. Eles iam atazanar a nossa vida dia e noite. Então não é assim. Os espíritos não podem promover ao seu bel prazer qualquer que seja o evento. Não é assim que funciona. Então, o espírito quer, ele pode até querer. Agora, se ele tem autorização, é outra situação. É outra condição. Se ele quer, se ele tem autorização, ele precisa ter a condição para promover. Já é outra questão também de difícil solução. Então, você precisa ver uma conjugação de fatores, sobretudo a permissão das leis de Deus, para que ele possa promover. E só promove com a permissão da lei de Deus se for útil. Se não houver a utilidade, não. Por isso que nas nossas casas tem barulho, tem chamamento, se esconde chave, porque eles querem chamar a atenção da gente por alguma razão. Então há uma utilidade nessa situação. Se não for útil, não há. Não ocorre o evento. O ET de Varginha, as coisas são balela, conversa fiada. Nossa Senhora de Fátima, a Aparecida do Norte, são factóides criados para poder aglomerar pessoas em torno de uma ideia com o propósito de fazer com que a religião possa arrecadar dinheiro e prestígio social e prestígio político. Essa é a realidade. Agora, por que é que as coisas acontecem nesse lugar? Acontece milagre nessa Aparecida do Norte? É claro que acontece. Milagre no sentido de ocorrências favoráveis ao homem. Não milagre como a subversão da lei de Deus. Não é isso que eu estou falando. Como coisas favoráveis a uma pessoa. Por que isso acontece lá?
Porque quando uma pessoa se dirige a esse lugar, ele vai com bom pensamento. Ele vai com o pensamento, com o propósito de fazer o bem, de pedir o bem, de desejar o bem. E merecer. Hã? E merecer. Não entendi. Acima de tudo, ele tem que merecer. Mas ele acaba merecendo porque ele muda a sua condição fluídica. Toda vez que a gente promove bons pensamentos, que a gente se utiliza de bons pensamentos, que fala o bem, promove o bem, pensa o bem, você modifica a sua condição fluídica para uma situação boa. Então, a primeira coisa que você faz, você espanta os diabinhos perto de você. Só isso já é um milagre por si só. Por quê? Você vai começar a se sentir bem. Muda a sua vida para melhor. Por que Jesus recomendava isso? Pense o bem, faz o bem. Se alguém te pedir para caminhar 10 passos, caminha 100 junto com ele. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Por que ele falava isso? Para a gente perder uma coisa chamada egoísmo, que é isso que faz o mundo querer. Essa sala dos milagres que existe lá na Aparecida, nossa, o campo fluídico maravilhoso. O ambiente fluídico é a coisa mais gostosa do mundo. Que tem lá. Exatamente por essa razão. Então não é a Aparecida do Norte, mas sim aquilo que as pessoas fazem no lugar. Vai? Vamos lá então? Eu queria fazer só mais uma pergunta. Vai. Eu conheço algumas pessoas que são adeptas da filosofia do Provida e eles trabalham bastante com esse contato com o ET. Eu gostaria de saber se você sabe alguma coisa sobre isso. Eu sei que eles fazem reuniões para tentar manter contato. Eu não sei se consegue, eu não sei relato nenhum, mas eu sei que eles têm essa crença. Existe centro espírita que se dedica a esse tipo de situação também. Existe centro espírita que se dedica, por exemplo, a ter contato somente com espíritos altamente superiores. Existem grupos privilegiados dentro do centro espírita, que só aquele grupo que é capaz de realizar aquele tipo de trabalho que se entendem privilegiados. Olha, fantasia, Luciano, fantasia é uma coisa que você pode criar a que você desejar. Você pode criar a que você desejar. Agora, é útil isso? Que utilidade tem esse tipo de coisa? A gente tem que entender que uma coisa, para ser boa, ela tem que ser útil para todos. É de utilidade geral? Eu conheci um cara bom, trabalhou comigo. Você lembra dele? Como é que era o nome daquele cara, Yara? Aquele sujeito que trabalhou comigo, gostava de espiritismo, barbaridade, eu não lembro o nome dele. Trabalhou comigo como vendedor lá na empresa. Cláudio. Hã? Cláudio. Não é Cláudio, não. Ele trabalhou comigo e ele disse que ele era adepto da ufologia, estudava ufologia com profundidade, e ele disse que ele estava destinado a ir para a terceira dimensão. Ele num determinado momento, Botucatu, lá tem uma, chama, não é passagem, Portal. É um portal lá, em Botucatu, num determinado local, que ele, numa determinada hora, ele estava destinado a passar por esse portal e atingir a terceira dimensão. Na verdade, que ele sumiu. Ele sumiu, Foi. Mas ele sumiu por uma razão, eu entendi para todo mundo já. O portal dele. Não tem portal melhor para sumir com o cara. Gente, olha, preste atenção. Prestem atenção. Nós temos que nos colocar diante de uma realidade que é irrefutável, é inegável. Tudo o que a gente estudar, tudo que nós estudarmos, seja espiritismo, seja o que for, tem que ser útil de uma forma geral, para todo mundo. Se for útil só para você, não serve. O senhor deu a teoria, porque o senhor não acredita nos alienígenas. O meu Felipe tem outra teoria igual. Não, ele vai nessa linha aí, mas preste atenção naquilo que ele pensa. Não é bem assim. Ele fala que a respeito dos UFOs se cria muita fantasia. Entendeu? Porque o problema é esse, o problema são as fantasias que criam em torno disso. Tá? Negar que existe vida em outros planetas é inegável. É inegável. A própria lógica diz isso.
E tem gente muito inteligente no nosso planeta que não acredita absolutamente, não acha que só a vida é só na Terra. E gente inteligente. É muito fechado também. Então falta ainda para nós, falta para os seres humanos uma coisa básica: desenvolvimento intelectual acompanhado da moralidade proporcional, para que a gente possa entender a magnitude da criação divina. Nós estamos para Deus, para o entendimento da divindade, como o cachorro está no entendimento para nós. Você fala com ele, ele entende que você ama ele, ele entende que você gosta dele, mas ele só é capaz de abanar o rabinho, nada mais. Assim nós estamos para o Criador. Nós sabemos que Ele nos ama. Nós sabemos que Ele é o Criador do universo. Que Ele cria sem cessar. Que o universo está em expansão. Ele está criando planetas incessantemente, espíritos incessantemente. Para quê? Nós não somos capazes de passar disso. Nós não somos capazes de responder essa questão. Então, nós estamos muito distantes dessa realidade. Para nós, o que basta, o que é de utilidade geral, é saber que existe vida em todos os planetas. Ponto. Como dizia lá o bêbado da escolinha do professor Raimundo, passa égua. Deixa eu colocar o próximo vídeo, senão nós vamos até tarde hoje, né? Podemos tocar? Pode. Então vamos lá. Olá, amigos. Bem-vindos à 36ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos da nossa realidade espiritual. E no programa de hoje vamos dar sequência aos fundamentos da doutrina espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, e cuja base principal é o Livro dos Espíritos, do qual teremos que falar hoje um pouco, porque vamos envolver um tema que está descrito nessa obra. O livro foi publicado em 1857 na cidade de Paris, na França. O tema de hoje é erraticidade, um termo antigo, um termo espírita, e que tem uma especificação muito própria para determinar o espírito quando não está ligado ao mundo material. Erraticidade. Para apropriar melhor o termo, nós poderemos dizer, conforme você está lendo aí na tela, como vivem os espíritos fora da matéria. Porque, convenhamos, é um pensamento também muito antigo para fazer referência a essas questões, essas dúvidas, as perguntas que as pessoas têm desde tempos antigos da nossa humanidade. Vamos começar então lembrando, já que eu falei do Livro dos Espíritos, nessas questões que estão ali incluídas, de número 237 até a pergunta 256. Anote aí em seu caderno de apontamentos, perguntas 237 até a pergunta 256. Está contida no capítulo intitulado Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Allan Kardec, na questão 257, em um dos seus parágrafos, ele vai assinalar o seguinte: acompanhamos, isto é, ele está dizendo, eu acompanhei milhares de espíritos antes, durante e após o seu decesso, e vimos todo o seu comportamento, atitude, seus pensamentos. Enfim, Allan Kardec mostra ali que ele, para poder escrever esta teoria sobre os ensaios, sofrimentos e percepções dos espíritos, teve que observar o comportamento de milhares de espíritos. Observe bem, ele não está dizendo que apenas ouviu, escutou, recebeu respostas de um único espírito. Não é isto. Ele está dizendo que ele acompanhou, que ele observou isto.
É diferente. Então, nesse capítulo, que ele é de extrema importância, porque vai falar das sensações, dos sofrimentos e também das percepções dos espíritos, fora do mundo material. Como é que nós iremos viver depois que nós deixarmos a matéria? Então, na pergunta 237, nós vamos apenas fazer aqui alguns comentários sobre algumas dessas questões, porque o capítulo é muito longo e cada um deve procurar de si, então, estudá-lo em profundidade, com o máximo cuidado para extrair o conhecimento necessário. Então, nessa pergunta, que eu assinalei como a primeira a ser verificada, a de número 237, ele faz o seguinte, levanta a seguinte questão: quando se encontra desencarnado, o espírito possui percepções que tinha antes? O que é que ele está perguntando? Eu quero saber se, depois que o espírito desencarna, quando chega o momento da sua desencarnação e a partir dela, o espírito, ele mantém as percepções que ele mantinha quando estava vivendo no mundo físico? É essa a pergunta levantada por Allan Kardec. E a resposta, ela é muito importante e interessante de ser examinada. Respondem eles assim, sim, e outras que não possuía quando estava encarnado. Percepções. Vamos voltar à pergunta de Kardec. Quando se encontra desencarnado, o espírito possui percepções que tinha antes. A palavra percepções aí tem origem no verbo perceber. Porque quando nós estamos encarnados, nós sabemos quais são os sentidos físicos que nós usamos para perceber as coisas. Allan Kardec, então, vai levantar uma questão de fundo orientativo para saber se, quando o espírito está desencarnado, se ele possui as mesmas percepções que tinha antes, quando vivia junto da matéria, encarnado. E a resposta, portanto, é esta: sim, e outras que não possuía quando estava encarnado. Isto é, ele pode ter aquelas percepções, mas ter muitas outras que ainda não poderia tê-las quando estava encarnado. Na número 240, eu disse que nós iríamos apenas fazer abordagem de algumas questões para extrair algum conhecimento sobre esta matéria. Ele vai perguntar sobre a percepção que o espírito tem no tempo. A percepção que o espírito tem do tempo. Por quê? Porque se nos perguntarem o que é o tempo, nós faremos uma versão tipicamente humana relacionada com o tempo aqui da nossa Terra, do nosso planeta, do movimento da Terra. Aliás, o tempo que nós conhecemos, ele tem como origem os movimentos da Terra, do nosso planeta. E quando nós vemos, então, que os movimentos são examinados, são orientados pelo movimento da Terra, se nos reserva a ideia do ontem, do hoje e do amanhã. Não é verdade? Mas esse é o verdadeiro tempo? Existiria um tempo diferente? Por esse fato, a abordagem de Allan Kardec, ela é muito importante para nos situarmos em relação de como os espíritos evidenciam esse assunto ligado com o tempo, fora do nosso mundo material. Então nós vamos chamar isso de os espíritos e o tempo, na pergunta 240 da questão feita por Allan Kardec. E os espíritos, então, para aproximarem Kardec de uma realidade, eles dizem assim: os espíritos vivem fora do nosso tempo convencional. Significa que, do ponto de vista genérico, quando os espíritos desencarnam, eles não têm mais a ideia do ontem, do hoje e do amanhã. Porque eles não veem o sol nascer, como nós vemos aqui, do sol se opor, ideias do dia e da noite. A realidade do espírito, portanto, é uma outra. Esta é a razão pela qual os espíritos responderam filosoficamente da forma como está escrito ali no Livro dos Espíritos.
Os espíritos vivem fora do nosso tempo convencional, porque o tempo é uma convenção humana. E ele significa o interregno, a separação entre um evento e um outro evento que nós fazemos. É por isso que nós damos o nome de tempo. Vou passar a uma próxima transparência e depois retornar para a gente ir ligando esse assunto a fim de ter um conhecimento eminentemente espírita sobre essa matéria. A ideia do presente, do passado e do futuro nos dá uma falsa concepção de que aquilo que está presente hoje não tem nenhuma ligação com ontem e muito menos com o amanhã. Mas conforme nós vimos lá, isso é uma convenção humana para nós podermos viver aqui na Terra entre uma atividade e outra. Por exemplo, se eu vou dormir à noite, eu não durmo, o espírito não dorme, é o corpo que repousa ali sobre a cama para refazer-se das energias desprendidas, dispensadas. Porém, se eu quiser falar alguma coisa sobre o futuro, eu vou dizer o amanhã. Porque eu não tenho ideia de que fora do corpo o espírito continua em sua atividade. Aliás, os homens não têm esta noção. Quando tiverem, isto tudo vai ser alterado em matéria do que é o futuro. Porque o espírito fora da matéria, ele pode se reportar aquilo que nós chamamos passado e pode se reportar aquilo que se chama também futuro, o que vai acontecer. Com o passar do tempo, examinando bem esse assunto, a gente vai percebendo que o que está acontecendo hoje tem como resultado as causas anteriores e já está prognosticando o que virá depois. É por isso que existe uma lei estatística muito interessante, que eu peço a você que leia com cuidado, chamada esperança matemática, de que o que foi constante no passado será provável no futuro. Tudo está intimamente relacionado. Este capítulo que Allan Kardec escreveu, ele é muito interessante para a abordagem desse tema. Para entender isto, nós vamos lembrar a escala espírita escrita por Allan Kardec nas perguntas 100, 101 e 102 do Livro dos Espíritos. Anote aí no seu caderninho. Número 100, 101 e 102 do Livro dos Espíritos. Ele deu o nome de escala espírita. Mas, na verdade, uma classificação por ordens e classes dos espíritos, apenas para nos aproximar de uma realidade. Então, as ordens que Allan Kardec conseguiu examinar é dos espíritos imperfeitos. Dessa ordem nós nos enquadramos aqui um planeta de provas e de expiações, dos bons espíritos e dos chamados espíritos puros. Isto é, espíritos que já passaram por todas as demais ordens e classes também. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores, benevolentes, prudentes, sábios, superiores e puros. Por que que nós estamos mostrando isto aqui? Para a gente lembrar-se do seguinte: cada uma dessas classes tem uma ideia diferente de tempo. E quanto mais agarrado às coisas do mundo material, mais suscetíveis nós nos encontramos da convenção do tempo como é estabelecida aqui no nosso planeta. É essa a ideia sugestiva que nós precisamos compreender. As razões pelas quais nós podemos melhorar a nossa compreensão se nós tivermos a coragem de enfrentar este assunto com outra visão de futuro. Também lembrar, por exemplo, que a constituição do nosso corpo físico ela é idêntica em todos os seres encarnados. Todos os seres encarnados têm a mesma constituição do corpo físico. Eu vou só lembrar, porque já falamos anteriormente disso em um programa anterior, mas apenas lembrar dos elementos químicos que compõem o corpo. Desde o carbono, olha, são 21. Eu apresentei lá, você está vendo a relação aí, até o flúor, de carbono ao flúor, nitrogênio, enxofre, sódio, todos esses elementos químicos compõem os corpos de todos os seres aqui na Terra. É a mesma quantidade.
para dizer que o corpo físico ele é constituído dos mesmos elementos daqui do planeta Terra. Agora, o perispírito, ele não é formado dos mesmos elementos químicos. Eu volto a seguir para continuarmos esse assunto, e porque temos que fazer agora um breve intervalo técnico. Alguma pergunta? Nós estamos alinhando essas considerações para explicar que os espíritos, depois que desencarnam, conservam um único corpo, que é o perispírito, que é formado de fluidos. Estão lembrados? Eu até peço a você que possa regressar, acessar aí o nosso programa sobre fluidos, sobre perispírito, ou melhor dizendo, porque assim ficará mais fácil a compreensão do que nós vamos falar daqui para frente. Então, o perispírito é formado de fluidos. Fluidos são um tipo de matéria, fora dessas quatro tipos que nós conhecemos, sólido, líquido, gasoso e o plasma, o radiante, conforme dizem os cientistas. Mas existem outros tipos de matéria, estados da matéria, estados até rarefeitos, que não há como a ciência ainda examinar. A ciência sabe disso, sabe que existem outros tipos de matéria. Quando nós falamos de fluidos, Allan Kardec, com esse nome, com esse termo, generalizou todos os outros tipos de matérias que existem no universo. E quando falamos de perispírito, queremos dizer que é um corpo fluídico que o espírito usa aonde ele vai. Então, fora do mundo material, o espírito só tem um corpo, que é o corpo fluídico. E eu falei anteriormente de todas as categorias de espíritos, ordens e classes, para entender que cada perispírito está formado de acordo com essa possibilidade intelectual e moral de cada espírito. Portanto, cada pessoa encarnada tem um perispírito diferente, obviamente, do outro, característica de outra pessoa encarnada em seu perispírito. Os espíritos mais adiantados, eles atraem partes mais puras dos fluidos de cada planeta. Os espíritos mais adiantados intelectual e moralmente falando. Então, a constituição do perispírito varia conforme o grau de adiantamento do espírito. Por que nós estamos lembrando disto aqui em nosso programa Espiritismo Agora? Porque se nós queremos estudar erraticidade, que é como vivem os espíritos fora do mundo material, teremos que entender que as percepções, sofrimentos, sensações dos espíritos estão na razão direta, inclusive dessa formação do perispírito, de cada perispírito, que é formado pelo pensamento do espírito, conforme nós aprendemos na doutrina espírita. E com essas informações, nós agora já podemos nos remeter à sequência da 237 e 240 que eu salientei agora há pouco atrás. Então eu vou lembrar uma outra, agora eu vou dar um salto nas questões ali do Livro dos Espíritos e vou lembrar da pergunta 245, das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas oferecidas pelos espíritos superiores. E um dos temas, então, que eles oferecem sugestivamente para nós aprendermos é de que os espíritos, para verem, não precisam de olhos, eles não possuem olhos orgânicos, porque quando nós estamos encarnados, todas as nossas sensações, percepções estão canalizadas para os 5 sentidos que nós conhecemos. E um deles é o da visão. E nós usamos dos olhos materiais para poder enviar as mensagens daquilo que nós observamos sensorialmente no mundo encarnado. O espírito registra através desse tipo de percepção. Porém, quando o espírito desencarna, o espírito não possui órgãos chamados olhos para ver. Eles não veem pelos olhos materiais. Por quê? Então, Allan Kardec vai se aprofundar nesta questão e vai destacar
o seguinte: desencarnado, o espírito amplia todas as suas possibilidades de sensações e de percepções. Viram a resposta que eles deram lá atrás? Tem estas e outras tantas que não possuem quando estão encarnados. E essas outras se dá na razão direta desta ampliação de todos os canais que o espírito pode realizar fora da possibilidade de ordem física. Aqui nós precisamos dos olhos para ver, se bem que existem fatos bastante curiosos de pessoas sem a possibilidade da visão física, mas de terem total percepção a respeito das coisas, como elas são e como elas ocorrem no mundo físico. Há mesmo aqueles que acham que a ampliação dos outros canais de sentidos ampliariam essa carência que é a da visão física. Parece que, falando assim, nós já estamos nos aproximando do que Allan Kardec quis demonstrar nessa teoria, nesse capítulo, a respeito das sensações e sofrimentos dos espíritos. Os canais se ampliam. Então não é preciso ver com os olhos materiais. O espírito não possui olhos para enxergar. Da mesma forma, na questão número 246, na resposta a esta questão, a notícia de que os espíritos não necessitam de luz para verem. Nós, por exemplo, estamos impedidos de enxergar no escuro. Não vemos as coisas materiais quando estamos na escuridão. Mas o espírito, estando presente, ele vê todo o ambiente porque ele não precisa de luz, como nós precisamos da projeção da luz para podermos verificar através da visão o que está nos locais em que nós nos encontramos. Agora mais um salto nas questões dadas. Vou chegar no número 250. Na resposta, Allan Kardec escreveu o seguinte: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Preste bem atenção nessa frase. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Todas as percepções, perceber as coisas. Por isso que os espíritos estão na frente, observando os acontecimentos da nossa vida material, naquilo que nós chamamos amanhã, ou futuro. Isto é, eles já podem perceber que as coisas vão acontecer ali e daquela forma prevista. E ainda Allan Kardec escreve o seguinte: quando ele se reveste de um corpo material, quando o espírito reencarna, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, porque é aí que você vai encontrar na farta literatura a respeito das peripécias do espírito, a informação de que o corpo embota o espírito, porque o espírito, ele não está dentro do corpo, mas ligado a ele através das moléculas do perispírito, e obviamente ele, para ter uma noção das coisas, é obrigado a usar do elemento de ordem física, que são os canais de sensações do espírito enquanto está encarnado, do corpo físico. Na pergunta 254, olha, já damos mais um salto para chegarmos na 254, há uma informação muito preciosa da doutrina espírita. Tudo isto é para suavizar a nossa ideia do que vai acontecer conosco quando chegar o momento da nossa derradeira partida aqui do mundo material. Os espíritos não se cansam. Por quê? Porque não possuem o corpo físico, possuem um corpo fluídico, constituído de partículas fluídicas, parte da matéria. São partículas atômicas para formar um outro tipo de matéria. E não há peso, sacrifício, não há esgotamento das energias. Perispírito não contém energias como nós entendemos aqui no mundo material. Aliás, existe uma diferença que eu já mostrei na aula sobre fluidos, a diferença entre fluidos e energia. Não é de maneira semântica, é conceitual a respeito do que a origem da palavra energia procede, dá como fonte para isto. Então, os espíritos não sentem fadiga, não se cansam, não trabalham como nós trabalhamos no mundo físico. Quando chega a noite,
Nós colocamos o corpo para descansar porque o corpo reclama o refazimento de energias dispendidas durante o trabalho. Mas o espírito, ele não se cansa, ele se afasta do corpo e continua com toda a sua atividade intelectual. Ele não pode realizar materialmente, mas ele continua a atividade intelectual. Inteligência, vontade e pensamento, que são atributos essenciais do espírito. Então o espírito não sente necessidade de dormir. Mas aí você vai perguntar, mas e por que muitos espíritos dizem que estão cansados, que estão com sede, precisando de repouso, de alimento? Kardec então vai responder, tudo está na sua imaginação. Imaginando, eles criam essa necessidade. Outra informação, lá na questão 256, na resposta. Os espíritos não sentem nem frio e nem calor, porque não estando no mundo material, não sofrem a ascensão do clima, da temperatura ambiente. Então não sentem nem frio e nem calor. Mas Allan Kardec vai responder então àqueles que vão indagar. Mas e aqueles que dizem que estão sofrendo frio, estão sofrendo calor? Ele vai dizer que tudo está na razão direta da sua imaginação. Vejam vocês o que é o pensamento do espírito em relação àquilo que ele sofre num planeta chamado Terra. Essas informações são muito importantes e eu peço a você que se reporte a este capítulo do Livro dos Espíritos para ter uma informação exata, uma informação espírita sobre essa matéria, porque existem tantos livros escritos relacionados com esses temas e cada um, é bem ver, toda ideia é respeitável e cada um tem o direito de pensar, falar e escrever o que bem entender, porque esse direito é inalienável. Porém, quando se trata de conhecimento espírita, nós precisamos nos reportar à obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Estamos encerrando este capítulo, este número de O Espiritismo Agora, e queremos encerrá-lo agradecendo a todos que têm escrito para o nosso programa. Aí o nosso endereço está aparecendo mais uma vez em sua tela. Continue escrevendo. Nós recebemos um grande número de cartas, vamos responder a todos, estamos respondendo a todas. E mais uma vez queremos agradecer a sua participação. Até o nosso próximo programa. Uma pergunta? Se o espírito ele não precisa enxergar nada, quando ele apresenta para uma pessoa através do perispírito, ele aparenta com uma pessoa com olhos, né? É só para identificação? Só para identificação, nada mais. Nada mais. O espírito, quando o Kardec fala, ensina, os espíritos ensinam, os espíritos superiores ensinam, que isso é um atributo do espírito, o espírito ele usou a expressão que ele tem canais, né? Mas não é canais, não são canais, porque canal temos nós. Nós temos que canalizar, por exemplo, a visão pelos olhos, a audição pelos ouvidos, a percepção de frio e de calor pela pele, o gosto pela língua, pelo paladar. E isso sim é canalizar. O espírito não. O espírito ele sente e percebe por todo o seu, vou chamar assim, por bom entendimento, pelo seu ser. A percepção dele não está localizada. Então ele vê 360 graus, ouve 360 graus, enfim, todas as percepções dele são gerais. Ele não precisa canalizar nada para sentir nada. E quando ele fala que o espírito manifesta sentimento de frio, de calor e tal, e que isso é imaginação, os espíritos não explicam como imaginação, os espíritos explicam como sensação trazida da encarnação. Como os espíritos eles são muito materializados e desencarnam muito materializados, eles ainda mantêm as sensações trazidas do corpo. Então não é imaginação, então, são sensações. Kardec fala que são sensações, seu Milton se enganou. Não, o Sr. Milton usou a palavra imaginação. Na realidade, faz parte da imaginação, porque ele não tem mais corpo. Ele não tem mais corpo. Mas o que acontece efetivamente? Por que é importante a pessoa ao longo da vida ela se desmaterializar?
tem que se desligar de tudo. Da importância do corpo, da importância da família, da importância dos bens materiais, de tudo que existe nessa terra, que tem excessiva importância para o espírito. Quando o espírito é apaixonado por alguma coisa, ele tem que se desligar daquilo, senão ele vai desencarnar apaixonado por aquilo. Essa é a palavra sensação, que nem a gente usa, sensação térmica, a gente está sentindo isso. A gente está sentindo o que o corpo está sentindo. Então é uma sensação transferida do corpo para o espírito. Não é essa sensação, no caso. O espírito não tem essa sensação, porque ele não tem pele. O corpo ele tem uma temperatura que regula a saúde do corpo, não é assim? Temperatura normal do corpo físico gira aí em torno de 36, 35, 36 graus. Passou disso é febre, abaixo disso é problema para o espírito, vai trazer para ele doença. Né? Mas como o espírito não tem corpo físico, ele não vai ter nenhuma necessidade de estar submetido a nenhum tipo de temperatura. A sensação que ele tem seria isso aí, mas ele não tem nada. A sensação que ele tem é trazida do grau de materialidade que o espírito guarda com a última encarnação vivenciada. Por exemplo, o espírito é muito ligado aos bens materiais. Então ele desencarna achando que aquilo é dele, continua sendo dele. Isso vale para dor, isso vale para sensação, qualquer tipo de sensação, fome, sede, frio, calor, qualquer tipo de sensação. Então, desencarnou aí no Hospital Amaral Carvalho fazendo quimioterapia. Aí fazia quimioterapia, ele se sentia tonto, ele se sentia desmaiado, vai levar essa sensação, se não se desmaterializou, ele vai levar essa sensação para depois do túmulo. Mas ele não é apaixonado pela quimioterapia. Não estou dizendo isso. Não, eu quero entender o mecanismo que ele está pensando. Ligado pelo pensamento. Ah. Ligado, por isso que é necessário a pessoa ter, ela confiar muito em Deus, confiar bastante em Deus e ser resignado diante do sofrimento. A resignação é a aceitação do sofrimento. Normalmente a pessoa que leva isso para depois do túmulo é aquela que não é resignada, é aquela que se revolta diante da dor, não aceita a dor, acha que Deus está sendo injusto, então ela acaba levando. Ou então que desencarna por conta de manter um vício, por exemplo. Desencarnou por conta daquele vício, desencarnou repentinamente. Ela pode, inclusive, levar todas as sensações do túmulo e não se desligar do corpo por um determinado tempo, como um suicida mesmo. Ela vai levar um determinado tempo para se desligar do corpo, sobretudo no desencarne, quando é um desencarne imprevisto, fora do tempo combinado, tem que desencarnar com 60 anos de idade, desencarna com 55 por excesso de bebida, por exemplo. Ele poderá ficar ligado ao corpo por um tempo até ele conseguir se desvencilhar das sensações. É perigoso, é complicado, dolorido, é muito dolorido para o espírito. Daí a grande necessidade que nós temos de reverter esse processo ao longo da vida. Qual é a vantagem disso? Você vai viver a sua vida regularmente e você vai, ao longo do tempo, se desligando naturalmente do corpo. Quando a pessoa vive bem, adequadamente, ela vai se desligando naturalmente do corpo. Quando chegar o momento do desencarne, está um fiozinho ligado. Desencarne, se desligou do corpo. Então não carrega sensação nenhuma para a vida espiritual. Às vezes quando a gente vê em filme que o espírito, vamos supor, tem uma experiência quase morte no filme, ele às vezes não quer borrar, né? Porque ele não está ligado na matéria, ele está gostando das sensações, das percepções que ele está tendo no estado de eletricidade. Na realidade ele está tendo percepções muito agradáveis em mundos que é muito melhor do que o nosso. São experiências que ele tem que vivenciar mesmo. Mas ele não está vendo aquela experiência que ele é muito bonzinho, ele está vendo aquela experiência que ele é muito materialista. Ele tem que experimentar coisas melhores para poder valorizar a sua vida, para alcançar aquela situação. São experiências que o Criador permite para que o Espírito possa aprender. O importante para nós é saber o quê? Temos que nos desligar de tudo que é material ao longo da vida. Desenvolver uma forte confiança, uma
estrita confiança em Deus e nos resignarmos diante do sofrimento. Ah, mas eu vou sofrer? Vai. Pois nós vamos. Vai chegar um momento na nossa vida, da nossa encarnação, que vai surgir algum problema físico, algum problema de alguma forma. E nós temos que estar preparados e confiantes para esse momento. Porque todo mundo vivencia problemas. Né? Então, qual é a grande sabedoria nessa questão? Não é ter problemas, mas saber como lidar com eles e vencê-los. A única maneira de vencer os problemas é ter confiança em Deus, confiança na vida e confiança em si mesmo. Saber que somos seres imortais. Que a verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a vida do Espírito. Você viu o que ele falou a respeito das sensações do Espírito? Existe uma parte do livro dos Espíritos, perto dessas questões que ele citou aí, chama Ensaio Teórico sobre as Sensações do Espírito. Leia isso aí, você vê. Ensaio Teórico sobre as Sensações do Espírito. É Kardec que escreve tudo aquilo que ele aprendeu a respeito disso, dá mais ou menos umas 2 páginas aproximadamente, que ele descreve todas as sensações dos Espíritos. Ensaio Teórico sobre as Sensações do Espírito. Essas questões que ele citou é importante a gente conhecer, mas esse ensaio teórico é baseado nessas entrevistas de milhares de espíritos que Kardec fez. Kardec entrevista milhares de espíritos para saber como eles viveram a vida, o que aconteceu no momento do desencarne e o que eles vivenciaram depois do desencarne. Então Kardec acompanha para e para as peripécias do espírito para saber como aconteceu com ele. Isso ele entrevista espírito muito atrasado, mais ou menos atrasado, mediamente evoluído e feliz. Ele entrevista todos os tipos de espírito para saber como a coisa acontece com cada um. Essas informações, elas têm para nós o caráter, o mesmo caráter, a mesma importância que tem a informação que a gente arrecada no mundo material. Por exemplo, você pega lá no celular e você quer saber a respeito de uma informação que pode ajudar você a proteger o seu dinheiro. Tem um dinheirinho guardado lá, 1.000, 2.000 reais, sei lá, 3.000 reais, 5.000 reais. Como é que eu posso proteger meu dinheiro? Bom, eu não sei como fazer isso. Eu vou ter que ir em busca de informação, não é isso? Sim. Eu tenho que buscar informação. Então a gente vai no celular, né? Ou procura um gerente de banco. O gerente de banco não é muito recomendado, né? Mas você procura no seu celular e você procura essa informação, não é assim? Aí você acaba descobrindo a melhor maneira de você fazer uma aplicação do seu dinheiro para você garantir que aquele dinheiro vai estar seguro e vai render alguma coisa para você, não é assim? O mesmo caráter tem a informação espírita, esse mesmo caráter. Só que é muito mais importante, porque ela vai te dar base, vai te dar estrutura para você saber o que você precisa fazer ao longo da vida para você estar bem depois da perda do corpo físico. O dinheiro a gente vai ter por algum tempo, a gente é o usufrutuário dele, mas o espírito a gente vai ter para sempre. Então o mais importante é cuidar do espírito que do dinheiro. É claro que a gente precisa do dinheiro, precisa cuidar dele, mas é mais importante a gente cuidar do espírito, né? Para a gente estar bem, né? A gente investir nos bens espirituais, no conhecimento dos bens espirituais, para estar bem depois do nosso desencarne, que é tudo que a gente almeja. Tudo que a gente almeja não, tudo que nós devemos almejar. Nem todo mundo pensa nisso ou gasta tempo com isso, mas deve sim investir nisso. Jesus fala disso de outra maneira, né? Quando ele fala disso, ele fala sobre o homem sábio, que não construiu a sua casa sobre areia. O homem sábio constrói a sua casa sobre a pedra, não é? E o homem que não é sábio, que constrói a casa sobre a areia, vem os ventos e as tempestades e derruba a casa dele. E o sábio constrói a sua casa sobre a pedra. Vem os ventos e as tempestades e não derruba a casa dele. O que ele quis dizer com isso? Que quem constrói a sua verdadeira vida, ou seja, quem vai atrás dos bens espirituais, faz como o homem sábio. O que são os ventos e as tempestades? Os problemas da vida. Que não vai demolir a nossa casa, não vai desconstruir, não vai nos desconstruir, né? Vai nos dar estrutura suficiente para poder seguir na vida. Podemos tocar? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 37ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Nós estamos encerrando essa série apresentadas em Espiritismo Agora, hoje com a apresentação deste programa envolvendo 2 temas pela sua correlação. Nós encerramos aqui esta série, desde já agradecendo a todos que nos prestigiaram com a sua atenção e com a sua participação através das cartas, centenas e centenas de cartas que recebemos em Espiritismo Agora. Estamos envolvidos aqui com a base do conhecimento espírita, conforme você está lendo aí em sua tela. E, primeiramente, nós vamos falar da influência dos espíritos em nossa vida. E depois, o outro tema, encerrando esta série, a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. A influência dos espíritos em nossa vida é um assunto ligado com os temas escritos por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Estamos fazendo questão, desde o início, de salientar O Livro dos Espíritos, porque sem essa obra não há conhecimento espírita. A teoria espírita começa filosoficamente com a leitura, o estudo, o aprofundamento de O Livro dos Espíritos. Então, as questões que assinalam, que registram, que estudam esta matéria, você está lendo aí, são as de número 459 até 472, depois a de número 490, 491, 495. Só fazer uma lembrança aqui, eu não sei se vocês todos têm, mas se não tiverem, baixe no seu celular, chama-se Kardecpédia. Se não tem, baixe no celular, vale a pena. No Kardecpédia, você, por exemplo, coloca lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, ou então eu quero saber a respeito da sensações dos Espíritos. Então você coloca lá na procura sensação dos Espíritos, ele vai te remeter a toda a obra espírita onde estiver citado esse assunto. É muito interessante e bastante útil para o estudioso espírita. Tá bem? Kardecpédia, trabalho extraordinário. 501, 525 e 535. Veja você a quantidade de perguntas que fazem parte deste estudo. Então nós vamos começar lembrando aqui que estamos vivendo num planeta chamado Terra, destinado às experiências das provas e das expiações aos espíritos. Então, estamos falando aqui da humanidade, mais de 6 bilhões de seres, homens, e um outro número que nós desconhecemos de espíritos. Homens e espíritos fazem a humanidade da Terra. E dizem, então, os espíritos, e a própria doutrina espírita ensina, que homens e espíritos se relacionam através do pensamento. A ciência já está chegando também a esta conclusão da relação de pensamento, formando a rede de comunicação entre os seres. Através das intenções, através dos objetivos e através dos interesses. Nós nos ligamos e intercambiamos através do pensamento. Intenções, objetivos e interesses perfazem, então, esta rede ligada com a comunicação entre si e dos homens também com os seres chamados desencarnados, espíritos. Lendo então o Livro dos Espíritos, na pergunta 459 existe o levantamento desta questão. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e também sobre as nossas ações? Esta pergunta feita pela pena de Allan Kardec. E a resposta peremptória, firme, foi essa daqui. A sua influência é muito maior do que você pensa, porque em geral são eles, os espíritos, que dirigem os homens. Nós precisamos agora nos prender a esta informação aqui de que são os espíritos que dirigem os homens, tá bem? Porque nós, entendendo que pensamentos, que usando o pensamento, usando o livre-arbítrio, existe um processo de aceitação ou negação da aceitação em relação às propostas feitas
tanto por pessoas encarnadas quanto pelos espíritos. Porque se eles respondem, são eles que vos dirigem, está ali escrito de uma maneira arcaica, né? É preciso entender como é que os espíritos podem dirigir aos homens violentando o livre-arbítrio. Só que não existe violência ao livre-arbítrio, porque os espíritos somente podem sugerir o direcionamento da vida aos homens quando esses aceitam ou aceitarem as sugestões oferecidas pelos espíritos. Pensamentos fazem a ligação. O livre-arbítrio determina aceitar ou não aceitar. E se aceitar, aí fica evidente a influência de uns sobre os outros. Sempre pensar assim, se os espíritos dirigem a vida dos homens é porque esses aceitam ser dirigidos por eles. Porque quando nós queremos, nós não somos dirigidos por ninguém. Nós somos dirigidos pela nossa própria consciência, como se costuma falar aí na linguagem popular. Esse assunto ligado com os pensamentos, com a aceitação, está no nosso dia a dia. Então vamos reportar agora a pergunta lá de Allan Kardec. Os espíritos podem influenciar e influir na vida dos seres encarnados? Podem. Por quê? Porque nós vimos que o nosso entrelaçamento, ele é muito forte, através do pensamento. Nós nos ligamos através do pensamento, aos homens e aos espíritos. Há na história, no inventário da nossa história, informações muito grandes da influência de pessoas através do pensamento, influindo e obsediando até outras pessoas. Tudo isso está na razão direta do pensamento. Pensamento que emite e pensamento que aceita. O pensamento, ele é o encaminhador, o rastreador. Eu vou fazer uma lembrança dos 3 atributos essenciais do espírito para ficar mais fácil essa explicação. Nós, os espíritos, no universo inteiro, evoluímos porque fazemos uso de 3 ferramentas de trabalho para a nossa evolução: inteligência, a vontade e o pensamento. A inteligência é a faculdade que usamos para aprender, a vontade para determinar as nossas ações e o pensamento para encaminhar o que a vontade determinou. Nós realizamos, concretizamos as coisas no mundo material porque antes de concretizá-las através do pensamento, nós emitimos a força da nossa vontade. Quanto maior for a vontade, maior será a determinação do espírito para ele alcançar os seus resultados. Tudo isso com o uso da inteligência, que é uma faculdade para aprender. Nós evoluímos porque aumentamos cada vez mais o volume do nosso conhecimento. Aqueles que sabem mais, que podem mais, sabem usar melhor essas 3 ferramentas de trabalho. E os espíritos desencarnados também usam da inteligência, da vontade e do pensamento. A base de relacionamento é a vontade. A vontade de um querer se sobrepor ao outro e a vontade do outro de se deixar se sobrepor pelo outro agente. Isso é importante nesse assunto ligado da influência dos espíritos, porque muitas pessoas reclamam que estão sendo influenciadas por espíritos e que eles estão perturbando a sua vida. Muitas informações a respeito disso. Então é preciso compreender que é a vontade a determinante. Se estão sendo perturbadas por espíritos desencarnados, é porque estão aceitando esta perturbação. Isto é, estão aceitando o pensamento dos espíritos que estão sugerindo novos comportamentos e atitudes para as pessoas. O Dr. Inácio Ferreira, enquanto estava vivo, escreveu que uma grande quantidade de delitos e de crimes são cometidos sob influência de espíritos desencarnados. O que significa isto? Que Allan Kardec, quando fez a pergunta, recebeu de presente uma resposta que é importantíssima para a nossa vida, que é ligada com o uso da vontade e do livre-arbítrio, de aceitar ou não aceitar o nível de pensamentos que são sugeridos. Eu vou agora mais uma vez enfatizar
este tema para ficar fácil a nossa compreensão. Nós é que mandamos, que dirigimos, que gerenciamos a nossa vida. Não são os espíritos desencarnados. Eles nada podem se nós não aceitarmos as suas influências. Então, quando Allan Kardec fala sobre a ação dos espíritos, a influência dos espíritos em nossas vidas, isso significa que nós precisamos tomar cuidado, porque se nós aceitarmos, nós seremos sim, até mesmo dirigidos pelos espíritos desencarnados. Mas se formos firmes, convictos, diretos, nós podemos impedir essa ação quando ela é malfazeja. Por quê? Quem de nós não quer receber bons aconselhamentos espirituais? Quem de nós não gostaria de receber sempre a presença amiga de espíritos bons para podermos continuar aqui a nossa vida na Terra de melhor qualidade, de melhores pensamentos, indo cada vez mais para as vitórias, atingindo o sucesso que nós queremos? Então, para isto é preciso entrar em boa sintonia espiritual. Queremos sim a presença sempre amiga, protetora, auxiliadora de espíritos bons, para que a nossa vida se transforme para melhor. Então tome cuidado a respeito deste tema, para nós não fazermos nenhuma confusão. Sim, os espíritos podem influir e até mesmo podem dirigir aquelas pessoas que são suscetíveis de influências e também de serem dirigidas, porque a vontade é a determinante para até mesmo impedir esta ação. Por agora nós vamos ter que encerrar este bloco e daqui a pouco nós vamos retornar com esse tema, agora passando para o assunto ligado com a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. O Espiritismo agora está se relacionando com as bases do conhecimento espírita a partir da obra fundamental que é o Livro dos Espíritos. Mas tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênese, que são os livros que fazem parte da chamada codificação de Allan Kardec. Esses livros são fundamentais para que tenhamos a verdadeira compreensão da doutrina espírita em relação à vida. Uma dúvida? Passaremos nesta parte do nosso programa a abordagem do 14º princípio fundamental do Espiritismo, que é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Você já está lendo aí na tela o título deste tema, muito importante, que está contido também na obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Bem, para entender esse tema, a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza, nós vamos fazer uma lembrança a respeito dos deuses mitológicos, deuses da mitologia. Quase todos os países antigos tinham os seus deuses mitológicos. Vamos lembrar de Deus da chuva e da umidade, Tlaloc, dos índios do México. Olha, o título é assim: Deus da chuva e da umidade. Mas nós vimos lá na história das mitologias, a mitologia grega é um grande repertório a respeito deste assunto, ligados com a ação de seres sobre os fenômenos da natureza. Deus para tudo, tudo, absolutamente tudo, né? Aqui nós estamos vendo os deuses do Olimpo, falando da mitologia grega, né? E vamos então lembrar, para estudar esta matéria, da pergunta 536 do Livro dos Espíritos. Estamos sempre fazendo referência a esta obra, porque ela é fundamental. Sem esse conhecimento não há possibilidade de entendermos o significado da vida conforme a filosofia espírita. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou bem têm um fim providencial.
Esta pergunta foi feita por Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos. Dá para entender, não é? Ele quer saber se os chamados fenômenos da natureza, aqueles que a gente percebe que existem as grandes perturbações geológicas dos elementos, são devido a causas que não são programadas, vamos dizer assim, ou são um fim providencial. Isso é o que Allan Kardec quis saber. A resposta que os espíritos superiores deram: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O que vem a ser isto? Que todo e qualquer fenômeno tem uma causa, uma razão de ser, e que absolutamente nada acontece sem estar de acordo com as leis naturais, porque permissão de Deus aqui é uma palavra religiosa que significa de acordo com as leis naturais. Isto é que os espíritos responderam a Allan Kardec. Então, quando você assistir o noticiário, ler as notícias sobre terremotos, maremotos, nevascas, tufões, tudo que acontece no planeta, do ponto de vista natural, tem uma razão de ser e obedece rigorosamente às leis naturais. Agora, a grande pergunta filosófica que existe é essa daqui: e quem que promove isto? Particularmente. Essa é uma pergunta. Então, vamos ver uma outra questão levantada por Allan Kardec para irmos juntando, anexando as necessidades do nosso conhecimento. São os espíritos que exercem influência sobre os elementos da natureza para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los? Primeiro que saber lá as causas. Agora ele está perguntando se existe ação direta dos espíritos junto aos chamados fenômenos naturais. Vou repetir a pergunta para ficar fácil o entendimento. São os espíritos que exercem influência sobre os elementos da natureza para acalmá-los, agitá-los ou dirigi-los? A resposta é esta. Mas é evidente. A resposta é sim. Com certeza, são eles que realizam os fenômenos naturais. Porque isso não pode ser de outra forma. Fique atento aqui com essa resposta. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Porque às vezes nós confundimos as leis de Deus com Deus. E a gente diz assim: não foi Deus que fez assim, Deus que quis assim. Meus amigos, é preciso tomar cuidado, porque senão nós confundimos as coisas, filosoficamente e do ponto de vista prático também. Eles dizem que sim, os espíritos dirigem e realizam os fenômenos da natureza, e que isso não pode ser de uma outra forma, porque o Criador estabeleceu leis naturais. E quem aciona essas leis naturais, quem age de acordo com as leis naturais, são os seres invisíveis que povoam o universo fora do mundo material. Esses seres invisíveis, o Espiritismo denomina espíritos. Então, quando acontece um terremoto que arrasa com uma determinada região, esta ação, este fenômeno natural, e a gente já sabe, devido ao acomodação das placas internas da Terra, nós já sabemos como é que funciona. Agora, o difícil é compreender como é que eles fazem isso, causando o chamado mal social, digamos assim, porque fenecem muitas vidas e tudo mais. É que nós não estamos levando em consideração o conjunto das necessidades espirituais. Quase sempre a gente vê apenas a coisa do ponto de vista material. Não estamos indo mais à frente para ter uma abrangência maior do ponto de vista da nossa compreensão. Então, Allan Kardec, para poder apropriar-se melhor desse estudo, fez o seguinte comentário: existem espíritos que comandam, que dirigem os chamados fenômenos materiais, naturais. E existem espíritos que executam
Claro que já dá para entender que existe uma diferença muito grande da parte intelectual entre aqueles que sabem dirigir e comandar e aqueles que obedecem como se fossem simples operários de execução. Parece que dessa forma nós poderemos entender que tudo está bem ordenado junto à criação e que o Criador delega a criaturas com condições o trabalho de dirigir. E a tantos outros, como simples executores, o trabalho de realizar esses chamados fenômenos naturais. Acompanhe lá os estudos feitos no Livro dos Espíritos. Junto às perguntas 539 e 540. Eu peço a você que anote agora do lado aí no seu caderno para ler, se não agora, depois, essas questões 539 e 540 do Livro dos Espíritos. Vou fazer uma lembrança sobre esse assunto ligado com a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. E vou lembrar de alguém bem concreto que esteve aqui conosco, sobre quem se escreveu muito, se escreve muito até os dias de hoje. Vou lembrar da figura de Jesus de Nazaré. Há um relato ali que pode ser verificado. Eu vou lembrar um dos narradores e você certamente depois pode buscar outras fontes. Eu vou lembrar do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Apanhe lá o Novo Testamento, você que gosta de ler a Bíblia, o Novo Testamento, apanhe lá o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículo 35. Ele faz uma narrativa bastante interessante. Ele diz que Jesus de Nazaré estava em uma barca, atravessando lá o chamado Mar da Galileia, o lago de Genezaré, com seus discípulos, alguns de seus discípulos, e ele estava dormindo. O Marcos narra até de uma maneira tão alcandorada de que ele estava ali com a sua cabeça no travesseiro, descansando. E que se aproximou uma nuvem muito pesada anunciando uma forte tempestade. E os ventos sopraram fortemente sobre a embarcação e ela estava quase que em perigo de sossobrar. E que os discípulos, que estavam acordados, tomando conta da direção do barco, ficaram assustados, nervosos, irritados diante da situação aflitiva. E vendo que realmente estavam em perigo de morrerem ali, viram que Jesus estava calmamente dormindo enquanto a tempestade estava sacudindo o barco. E foram até ele e acordaram Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesse grave perigo, a tempestade vai afundar o nosso barco, nós vamos morrer. Narra então Marcos, nesse capítulo, que Jesus se levantou calmamente, como era da sua natureza, de tranquilidade, espírito convicto, conhecedor das ciências, de que Jesus então levantou-se, viu, chamou a atenção deles em relação a aquela falta de coragem diante do perigo, e que Jesus então bradou junto à natureza, deu lá uma voz de comando, e depois de algum tempo veio a calmaria e o barco pôde chegar até o seu destino sem nenhum perigo. Eu quero dizer aqui no programa Espiritismo Agora que este é um grande sinal do que podem os espíritos junto aos fenômenos da natureza. Espíritos que conhecem, que podem. Como é que nós entendemos esse fato? Entendemos que Jesus se ligou aos espíritos que estavam realizando este fenômeno, entendeu-se com eles e pediu para que se acalmasse lá os fenômenos e deixasse o barco passar incólume. Este é um pequeno sinal desta influência da ação e ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Existem espíritos que se relacionam com os espíritos
que podem promover aí, que dirigem as chuvas, grandes chuvaradas, e que se relacionam, no dito popular existem até algumas simpatias, que algumas pessoas riem, mas que a gente deve um dia estudar isso com um pouco mais de seriedade, da ligação que existe, do entendimento que existe entre os espíritos, para acalmar certos fenômenos da natureza. Estamos dizendo isto, caro amigo, para nós nos lembrarmos de que o Espiritismo diz claramente que todos os fenômenos da natureza são executados por espíritos, obedecendo rigorosamente a certas leis naturais, e que basta a nossa relação com eles, a boa relação, o domínio de certas leis, de certas ciências, e a gente pode se entender claramente. O difícil é saber quando é que se pode promover isso a ponto até de interferir no resultado, não é verdade? Queremos aproveitar esse minuto final para agradecer a todos que nos prestigiaram com a sua bondosa atenção, desde o nosso primeiro programa até este, agradecer as inúmeras cartas que recebemos, aguardem as respostas porque nós responderemos a todas, e continue escrevendo para o Espiritismo Agora, porque ele continuará no ar aí, levando a informação da doutrina espírita para o mundo, já que estamos usando do grande recurso da internet, da navegação universal aqui do nosso planeta. Pela sua generosa atenção, dizemos muito obrigado. Obrigado à Fraternidade Francisco de Assis e ao Centro Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e ao nosso querido companheiro e irmão Antônio Coelho Filho, que nos apoiou inteiramente nesse grandioso projeto. Muito obrigado e até breve. Uma dúvida a respeito do assunto? Eu fiquei pensando, o que o povo do Nordeste sofre com a seca tem a ver com alguma coisa espiritual? Tem a ver, filha. Tudo tem a ver. Onde o espírito encarna tem a ver com as suas necessidades de evolução, evolutivo. Sempre. Faz parte das provas e das expiações desse planeta. Evidente. Tudo sempre tem a ver. O espírito não encarna aleatoriamente, por acaso, em algum lugar. Sempre tem a ver. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguma aí pela internet? Não? Tudo bem. Eu vou aproveitar para tratar com vocês que a sequência do discurso é a mediunidade, que dura mais ou menos o tempo desse que nós estamos terminando hoje. Em data a ser marcada, provavelmente lá para início de março, alguma coisa assim do ano que vem. Tá? Não adianta marcar agora, porque nós estamos no final do ano. Tem poucos dias aí para nós encerrarmos os cursos da casa. E janeiro e fevereiro a gente não abre o curso, né? Provavelmente devemos marcar lá para março. Podemos permanecer no mesmo horário que nós estamos, da mesma maneira que nós estamos, quarta-feira, às 7h30? O que vocês acham? Tudo bem? Para todos? Então tá bem. Só vou marcar então a data. Fica mantido quarta-feira, com início às 7h30, mediunidade, que deve durar aproximadamente a mesma coisa, viu gente? Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos então elevar nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecer muito por esta oportunidade. Agradecer aos espíritos instrutores, ao nosso diretor espiritual, por toda a ajuda no entendimento da matéria, pelas boas inspirações e por termos levado a efeito mais um estudo que esta casa realiza, com a ajuda desse material disponibilizado pelo senhor Felipe e pelas casas que o apoiaram. Agradecer aos companheiros aqui presentes por se dedicarem a esse estudo também. E pedir, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação
ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis na sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Dar-nos a coragem e a força necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.